Você sabia que a guerra no Rio de Janeiro não tem solução? Não? Vem comigo que eu vou falar todinho pra vocês. O ano era 2002, mês de setembro. O povo do Rio de Janeiro ainda estava tentando entender o choque do assassinato do jornalista Tim Lopes, que foi torturado e morto pelo traficante Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco. Ele era o chefe do Comando Vermelho em 30 favelas do Complexo do Alemão e da Penha. Um cara violento, cruel. Era um dos criminosos mais temidos do Brasil na época. Depois de 3 meses de investigação, a Polícia Civil e a Polícia Militar lançaram uma operação que ficou conhecida como Sufoco. Foram 3 dias de cerco, mais de 500 policiais envolvidos. Um plano montado com inteligência, com paciência, com estratégia. E aí no dia 19 de setembro, o Elias Maluco foi preso dentro do Complexo do Alemão sem um único tiro disparado, sem nenhuma morte. A governadora na época era a Benedita da Silva, do PT, e ela comemorou, dizendo que foi uma operação baseada em inteligência, sem derramamento de sangue. A Benedita promoveu por bravura os policiais que prenderam o Elias Maluco. E hoje, 23 anos depois, ela continua sendo a única governadora recente do Rio de Janeiro que nunca foi presa, nem caçada, nem respondeu processo por corrupção. Essa história mostra que é possível combater o crime organizado sem transformar o Estado em inimigo do povo pobre e periférico. Agora avança para 2025. O mesmo Complexo do Alemão foi invadido de novo. Mais de 120 pessoas mortas. A operação paralisou a cidade do Rio de Janeiro várias horas. E além de todo esse estrago, o chefão do Comando Vermelho, o DOCA, o alvo número 1 da operação, não foi preso. A polícia não conseguiu prender. E 3 dias depois não mudou nada nas comunidades. O tráfico continua lá, os chefes continuam no poder, já tem outros substituindo os que morreram, o povo continua trabalhando e convivendo com um fuzil na porta de casa, do mesmo jeito que antes. O governador do Rio chama isso de sucesso. Mas sucesso para quem se as comunidades continuam dominadas pelos traficantes? Se o medo continua o mesmo. Aliás, não continua não, ficou pior. O Rio de Janeiro já provou que é possível prender um chefão do tráfico sem um tiro. Mas para isso é preciso ter governo, ter liderança, ter coragem de usar a cabeça ao invés do gatilho. 23 anos depois, a lição continua de pé. A inteligência salva vidas. A arrogância, ela mata. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou Abraão Santana, canal A Voz da Esquerda no Brasil, chegando aqui para mais um vídeo, aqui no nosso canal. Hoje é dia 31 de agosto de 2025, último dia do mês, e que venha novembro, que venha dezembro, com a graça de Deus, com o poder de Deus sobre as nossas vidas, e é isso que a gente quer, e é isso que a gente busca. Minha gente, você está no canal de política A Voz da Esquerda do Brasil, hoje, faz 4 dias que fizemos o último vídeo no dia 27, e agora a gente vem trazer aí um panorama de tudo o que acontece no Rio de Janeiro, Aconteceu aí no último dia 28, o confronto entre o Estado e o crime organizado no Rio de Janeiro, e aí dividiu opiniões pelo Brasil e pelo mundo, Para o pessoal da esquerda, para a grande parte do povo de esquerda, são vítimas, O confronto entre o Estado do Rio de Janeiro e os traficantes, quem morreu foi vítima. Eu não vejo desta forma, Eu sou de esquerda, Sou apoiador do presidente Lula, Mas nem tudo que a esquerda apoia, eu apoio, Então vamos deixar isso bem claro. Morreu no Rio de Janeiro 121 pessoas, em confronto com o Estado do Rio de Janeiro, Então morreu 4 policiais e 117 pessoas envolvidas no crime organizado. Minha gente, não vamos ser hipócritas, Não vamos ser hipócritas, porque não tem lugar para hipocrisia neste momento, neste contexto, Nós precisamos ter ciências e consciência das coisas que acontecem. No Rio de Janeiro, minha gente, é o estado mais corrupto do Brasil. No Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia,
A última governadora do Rio de Janeiro que não foi presa, não foi caçada, não foi envolvida em corrupção, a última governadora que existiu lá no Rio de Janeiro faz 23 anos, né? Que foi a governadora Benedita da Silva, que foi a governadora do PT, né? Que concluiu o curso, concluiu o mandato sem nenhum envolvimento com corrupção lá no Rio de Janeiro. Depois daí, minha gente, todos os governadores foram ou caçados ou presos por envolvimento em corrupção lá no estado do Rio de Janeiro. Então, minha gente, então veja bem, o Rio de Janeiro está perdido, né? O Rio de Janeiro está perdido. É o estado mais corrupto do Brasil. Tá, mas você está falando de corrupção ou de tráfico de crime organizado? Tá todo mundo envolvido, né? Todo mundo envolvido. O Estado se misturou com a corrupção, que consequentemente se misturou com o tráfico de droga, né? Com apoio ali das favelas, que é comandada pelo tráfico, né? E isso explica muita coisa no mundo da política, né? Se a gente voltar um pouquinho no passado, a gente vai ver que tinha um certo deputado, né? Um certo deputado do Rio de Janeiro, que foi eleito, né, por 6 ou 7 mandatos, sem nunca levar um tijolo para o Rio de Janeiro. Sem nunca levar uma bala para o Rio de Janeiro. Sem nunca levar uma marmita para uma pessoa no Rio de Janeiro. Vocês lembram muito bem de quem que eu estou falando? Estou falando do deputado federal Jair Messias Bolsonaro, né? Ele conseguiu ser eleito de 6 para 7 vezes, né? 28 anos como deputado federal, sem nunca levar nada para o Rio de Janeiro. Agora vocês me perguntam, mas como? Por quê? Como assim o cara consegue ser eleito toda vez? Porque no Rio de Janeiro, minha gente, há uma coisa chamada milicianos e traficantes. Esse pessoal, eles trabalham em torno do poder, eles trabalham em torno da política também. Então veja bem, o cara que não for de bom grado dos milicianos ou do Comando Vermelho ou de qualquer outra facção qualquer, não entra nas comunidades. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, Bolsonaro tinha lá o seu canto, né, um pedaço lá do Rio de Janeiro, que era ele eleito toda vez que ele era candidato. E ele nunca levou nada para o Rio de Janeiro. Mas como que isso funciona? Funciona da seguinte forma. Da seguinte forma. Somente o candidato daquele comando ali, daquele grupo de pessoas que comanda a favela, né? Que comanda ali os milicianos, que comanda aquele pedaço ali, né? É só aquele candidato que entra na favela, né? Só aquele candidato que é permitido fazer campanha política naquele pedaço da favela, naquele pedaço, naquela comunidade. Isso prova que o cara que tem o apoio da milícia ou dos traficantes ou de todo mundo que é de ruim naquele estado, eles estão, né, eles fecham com o nome lá e o cara é eleito. Por que Bolsonaro foi eleito para 28 anos de mandato como deputado federal? Por causa disso. Porque lá os pedaços das favelas, das comunidades, né, elege quem eles querem. Elege prefeito, elege vereador, elege senador, né? Não é à toa que o Flávio Bolsonaro é senador do Rio de Janeiro. Não é à toa que os 3 senadores do Rio de Janeiro é do PL, é lá do Rio de Janeiro, né? Por quê? Porque ali há um complô político entre tráfico, traficantes, crime organizado e milicianos e políticos. Por isso que o Rio de Janeiro não tem solução, minha gente. A guerra não tem solução. Essa ação que foi feita aí no Rio de Janeiro nesse final de semana é uma ação desastrosa da seguinte forma, né? Ela foi feita simplesmente para dar a pauta política.
essa ação contra o tráfico de droga no Rio, ela foi feita para dar a pauta política. Por que que isso acontece? Porque o Lula foi para a Malásia, o Lula teve um encontro com Donald Trump, né? As coisas andaram, inventa em polpa para o Lula, só falava desse encontro, só falava de Lula, o Lula era tudo no país. E aí eles precisavam, a direita, a extrema-direita, precisava capturar a pauta, né? E aí o que que aconteceu? O governador do Rio de Janeiro, ele tá em maus lençóis, né? O cara tá com números muito baixíssimos para ser eleito a qualquer coisa, nem a síndico ele não consegue ser eleito mais. Ele resolveu então a dar uma resposta aí para a pauta política. A pauta política é enfrentar o tráfico o crime organizado no Rio de Janeiro. Só que ele ficou bem ruim para ele, né? Porque ele tá com um pedido de cassação lá no Supremo Tribunal Federal, né? No Superior Tribunal Eleitoral, né? Ele tá complicado as coisas para ele, porque veja bem, minha gente, isso é uma tática da direita. Os caras não aguentam nem com o peso da bunda. Eles não aguentam nem com o peso da bunda e quer ser candidato a prefeito, candidato a governador, quer ser candidato ao Senado, a deputado, entendeu? Veja bem o prefeito de Cuiabá, o cara é um Zé Ruela, não tem condição nenhuma de ser prefeito, nunca fez nada na vida pública, né? Nunca fez nada vezes nada, quebrou o estado em menos de 10 meses. Né? Quebrou a prefeitura de Cuiabá em menos de 10 meses. Então veja bem, a extrema-direita tem isso, e o povo que não entende de política, que não manja de política, que não tem o olhar clínico para a política, acaba elegendo esse tipo de gente para ser governador. E o Cláudio Castro tá frito e mal pago. Por quê? Porque ele fez uma ação desastrosa no Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele não comunicou as autoridades fora do Rio de Janeiro. Ele não comunicou à Justiça Federal, ao Poder Público Federal da ação, né? Ele não pediu apoio nenhum, né, para poder fazer uma ação dessa. É um negócio muito grande. Ah, mas é responsabilidade do Estado. Sim, é responsabilidade do Estado. Mas quando você vai fazer uma incursão numa proporção desse tamanho, você encaminha ofício, né, para os órgãos competentes, estadual, federal, para ter apoio desse pessoal, para ter apoio da Polícia Federal, ter apoio do Ministério da Justiça, ter apoio das Forças Armadas, né? O cara deveria ter encaminhado esses ofícios bem assim, do jeito que manda a regra, né? Se fosse o caso, pedir a GLO. GLO é uma intervenção, é um mecanismo que só o governador pode pedir, para que tenha o apoio das forças federais, né? Da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? O cara não fez nada disso. Ele fez por conta própria. Ele pegou, juntou todos os policiais e fez um planejamento, né? Fez um planejamento e fez uma execução sem avisar ninguém, sem ter o apoio da área federal, sem ter o apoio da inteligência federal, né? Ele poderia ter feito isso em conjunto com todo o aparato que o governo federal poderia ter dado para eles. Mas, como a pauta era para sequestrar a pauta, é para poder colocar pauta política, é para poder levantar o nome do Castro, para poder crescer nas pesquisas, né? Quem sabe ser candidato ao Senado e ganhar, ele fez por conta própria, né? E aí, minha gente, o problema azedou porque a intervenção do Estado contra o crime organizado tem que ser menos evasiva possível. Tem que evitar o máximo de confronto, tem que evitar o máximo de morte. E o que aconteceu no Rio de Janeiro não foi, se você for analisar, não foi bem um confronto, né? Não foi bem um confronto, foi uma execução sumária, né? Foi uma execução fora do eixo.
Ah, mas prenderam tantos... Sim, prenderam. Mas quem não estava disposto a morrer se entregou. Quem estava disposto a ir para o embate, morreram, né? Agora, o planejamento não foi feito para prender pessoas. O planejamento foi feito para matar muitas pessoas, para matar bandidos, para matar traficantes. Agora, eu pergunto, isso vai resolver o problema do Rio de Janeiro? Não, não vai. Não vai. Essa situação que aconteceu no Rio de Janeiro não resolveu em nada, não vai resolver em nada. Né? Comando Vermelho é uma semana, no máximo 2, ele já tá de novo, né, recuperado, já colocou todo mundo nos postos de novo, né, e vai continuar a zona no Rio de Janeiro inteiro. Na verdade, pessoal, o Rio de Janeiro está perdido. O Rio de Janeiro está perdido. O que deveria acontecer no Rio de Janeiro é uma intervenção federal, é uma intervenção com todos os aparatos possível da Segurança Nacional, da Polícia Federal, para poder resolver a questão, mas não resolve também. Se não conseguir dar um jeito de trabalhar junto, se não conseguir aprovar a PEC da Segurança Pública, vai estar sempre faltando alguma coisa. Vai estar sempre alguém enxugando gelo. Entendeu, minha gente? Então a pauta a PEC da Segurança Pública precisa ser aprovada, né? As ações precisam ser coordenadas, né? Para poder dar uma amenizada no problema no Rio de Janeiro. Mas não é só Rio de Janeiro, na Bahia também tem problema, aqui em São Paulo também tem problema. Aonde tem facção criminosa tem problema. Se não trabalharem juntos os entes federados, né? Todo mundo junto com o governo federal, para poder usar o máximo de inteligência possível, o máximo de cuidado possível, vamos ter sempre esses confrontos que não leva a lugar nenhum, que não leva a canto nenhum e leva só a morte de pessoas. Ah, mas eles eram traficantes, tá? Mas é porque é traficante, tem que morrer direto? Não, tem que pagar pelos seus crimes. Mas vai pagar pelos seus crimes com a própria vida? Não. Não, tem que pagar preso, na cadeia, né? Tem que pagar pelos crimes na cadeia. Então, minha gente, o problema no Rio de Janeiro não tem solução a curto prazo, né? Não tem uma solução rápida, né? E isso só vai acontecer quando a PEC da Segurança Pública for aprovada e todos os entes federados trabalharem junto. Então é isso, minha gente. Encerrando o nosso vídeo por aqui. Começou a chover aqui, né? Então é isso. Voltamos no próximo vídeo, temos um encontro marcado para o próximo vídeo. Ok, minha gente? Um beijo no gordo!